através do seu aplicativo. Na Play Store ela traz luz e amor em cada letra. Anuncia aqui na melhor. Anuncia aqui na melhor. Leve a palavra, espalhe fé. Anuncia aqui. Muito bem, vamos agora para o nosso momento da meditação na Palavra de Deus. E agora, no programa Amanhecer Boas Novas Trindade, o Momento da Palavra, com o Dr. Geórgio Costa. Muito bem, a palavra de hoje está em Gálatas capítulo 4, versículo 1 em diante, que tem como título Judeus e Gentios. Diz assim: digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebermos a adoção de filhos. E, porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho, e, se filho és também herdeiro de Deus por Cristo. Então, Paulo usa aqui esse texto, trazendo uma nova analogia para ensinar aos Gálatas sobre a situação do Evangelho. Ele já havia comparado a lei, dizendo que um servo é encarregado pela educação do seu filho. E aqui o apóstolo relaciona a lei a um protetor, a um tutor de um menor, a um cuidador de um menor, que precisa não apenas de ajuda para administrar uma propriedade herdada, mas também de proteção para que os seus bens não se percam, e proteção para si mesmo, justamente porque ele não teria idade e nem capacidade para tal. Da mesma forma, Deus ele faz conosco. E aqui está dizendo o texto sobre isso, né? Que Deus ele cuida daqueles que são seus filhos. É uma honra para nós podermos chamar Deus de Pai. Como está escrito aqui, Abba, Pai. Que honra é poder falar que Deus é o meu Pai. E só é filho de Deus aqueles que obedecem a sua palavra. Só são filhos de Deus aqueles que não estão na prática do pecado, do erro, mas que estão tentando de toda forma fazer aquilo que está escrito aqui nas Escrituras Sagradas. Em temer a Deus acima de todas as coisas, em ter em Deus o seu Senhor. Porque o primeiro e principal mandamento da Bíblia é esse: amar a Deus acima de todas as coisas.
Quando nós colocamos Deus acima de tudo, acima de todos, as coisas começam a fluir, começam a andar. Porque o ser humano, ele é feito para que se coloque Deus em primeiro lugar. Pode reparar, quando nós colocamos a esposa, os filhos, ou quem quer que seja, em primeiro lugar na nossa vida, o nosso coração está naquela coisa, naquele ente querido, no filho, na esposa. E aí a pessoa vive frustrada, porque às vezes o filho, a esposa, traz decepções. E aí a pessoa se vive uma vida sem sentido. Por quê? Porque ela colocou o coração dela em coisas que não seriam primeiro. Deus, ele tem que ser o primeiro na minha vida, na sua vida. Deus, ele tem que ser o único Salvador na nossa vida. Ninguém pode estar acima de Deus em nossas vidas. É claro que eu amo minha esposa, eu amo minha filha, meus filhos, eu amo minha família, mas isso não é o primeiro, isso não é o crucial. O crucial é o nosso Senhor Jesus. E como está escrito aqui, nós somos servos dele, estamos aqui para servi-lo. Por isso que o mundo está do jeito que está, perdido. Porque para o mundo hoje, o seu senhor é o dinheiro, o seu senhor é o carrão, o seu senhor é a mansão em que ele mora. E ele coloca o coração nisso. Quando que, conforme Paulo está até falando aqui, o nosso Senhor tem que ser o nosso Senhor Jesus, o primeiro, o único, o suficiente na nossa vida. E Paulo diz mais aqui no versículo 3 ao 5 que o tempo, de Deus, quando ele enviou o Senhor Jesus aqui nessa terra, ele tinha um tempo, tinha um plano de salvação do mundo. Porque Jesus, ele nasceu sob a lei. Mas ele nasceu sob a lei para libertar os que viviam embaixo dessa lei, desse jugo, desse peso. Porque Jesus, ele precisava se sujeitar a essa lei, a esse jugo. Ele precisava passar por isso para que ele pudesse nos salvar. Naquela época havia a distinção entre homens livres e escravos, de maneira que a redenção era bastante conhecida. Um escravo era livre somente quando pagava o seu resgate. Então as pessoas viviam escravas, viviam sob o jugo de outras pessoas, assim como viviam sob o jugo da lei. E como até está escrito na palavra de Deus, o Senhor Jesus, ele não veio para revogar a lei. Ele veio para que a lei fosse cumprida, mas não sobre o jugo da lei, não dente por dente, olho por olho, como está escrito. Ah, se matou o meu, eu vou matar o seu. Não. Se matou o meu, eu vou te perdoar em nome do Senhor Jesus. É difícil isso, né? Liberar o perdão para alguém que te fez mal. Mas Jesus, ele veio para isso. Ele veio para trazer a graça. E nessa graça em que vivemos hoje, o perdão, ele é crucial. A liberação dele é crucial. E foi por isso, exatamente por isso, que o Senhor Jesus na cruz, ele deu o seu sangue por cada um de nós. Quando ele foi morto, ele deu a sua vida ali naquela cruz. E ele não apenas livrou o homem das armadilhas do diabo, mas também ele concedeu ao homem o direito de ser adotado por Deus como filho de Deus. Então, se outrora nós éramos escravos, hoje nós estamos libertos. Aleluia. Isso é muito forte.
Nós estamos libertos porque o diabo não tem mais poder sobre a nossa vida. O inferno não tem mais poder sobre nós. Nós temos agora uma aliança com Deus e nós somos herdeiros diretos de Deus, herdeiros de sua promessa, herdeiros do Pai que é o maior Pai de todos os pais, o Deus criador dos céus, da terra e de tudo que nela há. Imagina só a herança que nós temos. Ela é grandiosa, porque o nosso Pai é grandioso. O nosso Pai é poderoso. A Bíblia diz que Deus, ele mede nas conchas das suas mãos as areias dos oceanos. Ele sabe quantos grãos tem nas areias. Ele sabe de tudo. Ele mede a quantidade de água que tem no oceano nas suas mãos. Imagine a grandeza desse Deus. Como ele é poderoso. E nós adquirimos, não por lei, mas pela graça, o direito de sermos herdeiros desse Deus. Os privilégios dessa adoção, eles são imensuráveis. Os privilégios dessa herança são imensuráveis. Pois o filho, ele tem o direito de herdar tudo que seu pai possui. Tudo que Deus possui. Uma herança incalculável, que inclui bênçãos terrenas e bênçãos eternas. Então, quando diz assim, você é de Deus, você é cristão, você é crente, você tem uma vida regrada, uma vida limitada, não. Você é herdeiro do Deus vivo. Aqui nessa terra também você tem que viver bem. Você tem que comer o melhor dessa terra, vestir o melhor dessa terra, ter o melhor dessa terra. Porque no futuro, quando você partir para a glória, você vai ter o melhor no céu. Porque você é filho de Deus, você é herdeiro dessas promessas. Por isso está escrito que nenhuma mente humana consegue imaginar os deleites e os privilégios do céu. Está lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Mas veja bem, isso é uma concessão somente àqueles que são filhos, que são filhas de Deus. E se você não é ainda filho ou filha de Deus, você não tem direito a essa herança. E para ser filho de Deus, você precisa largar o pecado, você precisa largar o erro, você precisa largar os valores desse mundo sujo, esse mundo vil, esse mundo que quem vive nele já sabe, né? Não tem nada que presta. O mundo oferece, o diabo em si também, ele oferece com uma mão e retira com duas. O mundo é do mesmo jeito. Prazeres temporários, aquilo que você tem prazer numa hora ali, daqui a pouco passou. Com Jesus não. Com Jesus é eterno. É nessa terra e no porvir. Se você ainda não aceitou Jesus, entregue a sua vida para Ele hoje. Torne-se filho de Deus. E tenha direito à herança que Deus promete, que está escrito aqui na palavra dele. E eu te garanto que essa palavra aqui vai se cumprir na sua vida. Porque essa palavra não mente, meu amigo. Deus não mente. Deus não é homem para mentir. E nem filho de homem para se arrepender. Essas promessas que estão aqui é para nós, os filhos de Deus. E ela vai se cumprir na vida daqueles que se entregam a Ele. Então, se você ainda não se entregou a Ele, faça isso hoje. Não deixa para amanhã, não deixa para mais tarde. De repente amanhã pode ser tarde. De repente o amanhã não chegue para você. De repente essa é a última oportunidade que está batendo na sua porta. Entregue a sua vida a Ele. E tenha certeza que
você vai ser muito feliz. Vamos dar continuidade à nossa programação, que Deus possa abençoar a sua vida abundantemente. Vamos ouvir o louvor Midian Lima, Prioridade. Logo em seguida eu retorno com você, não saia daí. Aqui encontramos a paz que só a presença divina pode proporcionar. Rádio Boas Novas Trindade.